Hey galera, aqui é o Jason. Vocês gostaram do vídeo que eu fiz aqui mostrando o meu storyboard, né, pra vocês e falando sobre ele, então eu resolvi fazer outro, dessa vez focado em quadros. Porque uma das coisas mais importantes que a gente faz e desenvolve na hora do storyboard são quadros e ângulos de cena. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque realmente também é uma das partes que mais me tomam tempo na hora de fazer um storyboard, é definir os ângulos de cena, os planos e a posição, os enquadramentos, esse tipo de coisa. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Então eu tô aqui com o storyboard, né, de Macamei Uswarga, e aqui o volume 1, né, de Macamei normal, para a gente falar um pouco sobre essa parte. Quando a gente vai fazer uma página, a gente tem que definir, né, as nossas cenas em quadros. Cada quadro representa uma cena da história. A gente tem um pulo de tempo entre cada quadro. Então, primeira dica que vai para qualquer um que vai fazer, e toma bastante cuidado, é você nem sempre fazer um enquadramento na página, né? Assim, os quadros da página representando cena a cena de algum acontecimento. Então, eu acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui diretamente para mostrar para vocês, mas, por exemplo, um personagem que ele tá chegando em casa, então você mostra ele na porta de casa, abrindo a porta, entrando, colocando o casaco sei lá, no sofá, num aparador, jogando a chave do carro em outro negócio. Você pode até fazer isso se você quiser dar uma ambientação para sua história, mas no geral, quando você vai representar alguma cena e você quer ser um pouco mais objetivo, você vai fazer de repente ele só entrando em casa, abrindo a porta e já indo para, por exemplo, o que ele vai fazer em seguida para a próxima cena, para a próxima cena de importância para o decorrer da história, evitando assim que você gaste muitas páginas para contar pouca história. Então vale a pena você pensar o que você quer contar quando a gente está falando aqui de quadros. Em termos de número de quadros por página, que é algo que eu vejo que perguntam bastante aí nos vídeos, eu costumo usar uma média de 3 até, no máximo, estourando assim 8 quadros. Claro que tem páginas que podem ter mais quadros se forem muitos plano detalhe. Eu já vou falar sobre planos já já. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cena de ação que é uma das aberturas aqui de Macamei Uswarga. Então, ela é dividida em 3 quadros principais, né? Aqui a gente tem 4 quadros, você vê que tem uma divisãozinha aqui, que aqui é outro quadro, só que o balão, ele tá comendo essa divisão, mas tem outro quadro aqui. Logo em seguida, a gente tem uma página de ambientação, né, onde eu vou mostrar o caminho que o dev percorreu para demonstrar que ele percorreu uma longa distância. Então eu dividi uma página em 4 quadros para demonstrar essa distância que ele percorreu e depois mais 3 quadros aqui. Então você vê que tem uma média aqui de mais ou menos uns 4 quadros por página. Aqui nesse caso, é claro que em outras páginas, quando a gente tem mais diálogos e coisas do tipo, a gente aumenta o número de quadros que uma página tem. Então essa aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 3 quadros em cima, 3 quadros embaixo, 1 quadro aqui no meio. Por isso que eu falo que o máximo é 8, porque mais do que isso, você ia ter 3 divisões de quadros em cada linha da sua história. Isso se a sua história for dividida em 3 linhas, né? Quando eu falo 3 linhas, é que você vê aqui, ó, a primeira linha, a segunda e a terceira. Mas tem casos que você vai poder dividir em 4, né? Então, que nem essa página aqui, ó. Você tem aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Claro que daí quando você divide em 4 linhas, você está imaginando uma página um pouco mais comprida e aí esses quadros eles vão ficar um pouco mais achatadinhos, eles vão ficar mais fininhos e mais compridos. Então varia de acordo com como você quer mostrar a sua cena. Por exemplo, esse quadro aqui, ele é bem fininho, mas esses 2 quadros são quadros de destaque, então eu queria fazer eles maiores para eles chamarem mais atenção na página. Cenas de ação geralmente exigem quadros maiores, então por isso que em diálogos, em geral, você vai ter quadros menores, né? Porque você está focando mais na fala do que no desenho, então o balão ele é quase um pouco mais importante do que o que você está mostrando aqui no desenho. Já em cenas de ação é exatamente o contrário, então você vai ter o desenho ocupando muito mais espaço para meio que ele, né, gritar nos olhos do leitor, digamos assim. Então tem um limite máximo de quadros que eu posso colocar numa página? Eu diria que não, dependendo do que você está representando, mas numa representação normal, na maioria das páginas, você vai ficar num valor ali entre 3
e 8. Mas mesmo quando você estiver falando de 8, você vê aqui, ó, que esse quadro que tem 7, essa página que tem 7, ele já fica bem apertado. Uma página que tem 8, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma página que tem 8. Pra você ver como é raro ter outras páginas assim, ó. Não tem, acho que nenhuma página aqui que tem 8. Ó, essa aqui ela tem uma divisão bem diferente já, mas ela também tem 7. Então aqui na primeira linha a gente tem 2 quadros, né? Aqui na segunda linha eu dividi para um quadro só na vertical, e aí eu dividi em outras 3 linhas aqui, com quadros menores. Então a gente ficou no total com 7 quadros. Quer dizer, 6 quadros. Como são bastante quadros, dá até uma confusão. Eu acho que eu não tenho nenhuma página aqui com 8. E aqui já é interessante para mostrar que dá para você fazer páginas com menos quadros, dependendo, né, de quão você quer mostrar ali naquela cena, quão impacto você quer dar. Essa página aqui, por exemplo, tem 2 quadros só, e a página seguinte ela tem um quadro só, porque a função dela é servir quase que como uma capa, né? Então eu tenho aqui uma visão geral de corpo inteiro da personagem para apresentar ela, e tenho aqui o fundo, que é onde a parte da história do diálogo está ocorrendo, e eu tenho também o cenário, que é muito importante nesse caso, que é para mostrar que eles estão em movimento, para onde que eles estão indo, etc. Então a gente já entra aqui na parte de planos para poder explicar como você define a cena que você vai contar e como você define o que vai estar representado dentro de um quadro. E aí isso a gente chama de planos. Agora eu vou pegar aqui o meu livro, né, minha apostila de mangá. Esse livro foi lançado pela editora Criativo, né? Você pode ver aqui, ele tá R$40. Eu tenho 5 deles, se você quiser comprar, corre lá na loja, porque se mais pessoas quiserem comprar, ele vai acabar e não vai ter mais. E esse livro, ele é um livro específico falando sobre criação de mangá. É basicamente o que eu tenho feito nessa série de vídeos. Então ele fala de vários aspectos, a introdução, a ideia, storyline, planejando as páginas, fala do storyboard, enfim. E ele tem uma parte só sobre enquadramento e sobre planos. Então esse livro ele tem um geral sobre criação de mangá, desde o momento da ideia até a publicação aqui. Então ele tem um geralzão falando sobre várias coisas. Se você quiser, ele é só ir na minha loja. Só tem 5, galera, beleza? Os planos são basicamente como a gente define o que a gente vai representar dentro de um quadro. Então, eles são divididos em vários tipos de planos, né? Cada um tem um nome. Vou apresentar aqui alguns para vocês. A gente tem, por exemplo, aqui um dos mais conhecidos é o close. O que é o close? É quando você dá um zoom no rosto do personagem. O close ele se refere exatamente ao rosto do personagem aparecendo aqui na cena, né? Então você vai ter vários exemplos aqui de close. Aqui close também. Aqui close, essas 3 cenas são cenas de close. Então o close ele é simplesmente o foco no rosto, né, do personagem. Ele está mostrando só o rosto do personagem em cena. A gente tem o que a gente chama de super close, que é quando você mostra um aspecto do rosto do personagem. Então, por exemplo, só os olhos. Em outros exemplos aqui, por exemplo, aqui só a boca do personagem, então super close. Aqui também só os olhos, um super close. Aqui já é um close e esses daqui também são closes. Então o close ele foca no rosto do personagem. Tirando o zoom do rosto do personagem, a gente tem o que a gente chama de plano americano. Esse daqui, por exemplo, seria mais ou menos um plano americano. Então, o plano americano ele pode ir desde o joelho do personagem para cima até o peito do personagem para cima. Quando a gente mostra isso na cena. Então, aqui, esse aqui, por exemplo, seria um plano americano. Esse aqui também. Então, você vê que está aqui um pouco acima do joelho. Então, do joelho até o peito, mais ou menos, a gente está falando de um plano americano. E da cintura, né, do peito para cima, a gente já está começando a falar do close. Tirando mais ainda o zoom, a gente tem o que a gente chama de plano panorâmico. O plano panorâmico, muitas vezes, ele se foca no cenário. Então, todos esses daqui, dessa página, por exemplo, são planos panorâmicos. Você vê que eles estão em ângulos diferentes, né? Esse aqui é uma visão, né, que chama de eagle eye, né, que é tipo olho de águia, que você está vendo bem de cima a cena, né? Tanto que tem aqui um pássaro, até para representar que a visão está vindo quase do ponto de vista de um pássaro. Então, você tem um plano aqui de cima, esse aqui que está bem mais ou menos reto, né? Um pouco de cima ainda, mas já está mais reto. Esse aqui que está visto de baixo e esse aqui que está visto meio que do chão quase, né? Então você vê que é um ângulo que ele vai fazendo assim, né?
Ele começa visto de cima e ele vai inclinando para ver cada vez mais de baixo a cena, para dar meio que uma progressão de leitura, né? Então o leitor ele vai vendo a cena a partir de ângulos diferentes, mas esses ângulos ele tem uma gradação. Isso é legal de pensar quando você vai fazer a sua história, que acaba sendo uma das partes que dá bastante trabalho na hora da criação. Por isso que geralmente quando eu vou fazer um storyboard eu fico aqui com a página em branco horas, olhando para a página, imaginando 1000 versões da cena que eu vou fazer, e acaba demorando bastante para a gente poder chegar em como melhor a gente pode representar aquela cena que a gente quer representar. E todos esses aqui são planos panorâmicos. O plano panorâmico ele foca mais no cenário, mesmo que ele possa ter personagens. O dev está aqui em todas as cenas. Isso aqui também pode ser considerado um plano panorâmico, porque a gente está pegando um amplo da cena, né? O dev ele é um elemento aqui pequeno na cena de um modo geral. Plano panorâmico. Aqui eu acho que poderia ser definido como uma espécie de plano panorâmico, porque a gente tem certas definições, mas essas definições, elas às vezes não são tão abrangentes. Então, existem certas variáveis que podem ir, vamos dizer, fora dos planos padrões que existem, né? Você não vai ficar só dentro desses planos. E aí, a gente foi tirando o zoom, né? Dos planos, né? Vamos dar aqui um outro exemplo de plano panorâmico que tem nesse marcar, porque não tem aqui nesse storyboard que eu peguei. Aqui um outro plano panorâmico, né? Só que esse aqui vertical, de página inteira, que é para mostrar o cenário que eles estão indo. Os personagens eles estão com mais destaque aqui na cena, porque eles estão em primeiro plano. Primeiro plano que significa que eles estão na frente, mas o foco aqui é mostrar todo o cenário. Aqui a gente tem o caso de close, close, super close. Isso aqui mostra uma outra parte que eu quero falar já, mas deixa eu mostrar aqui. Isso aqui que eu queria mostrar, aquela cena da cidade vista aqui de cima. Isso aqui é um clássico plano panorâmico. A gente está querendo mostrar a ambientação em que a história está se passando, né? Então aqui tem a cidade no qual a história está se passando. Isso aqui também é um plano panorâmico, isso aqui super close. Agora a gente vai para, por exemplo, esse daqui. Se o close e o super close eles estão focando especificamente no personagem, nas expressões do personagem, quando a gente foca, por exemplo, em um objeto que está em cena, numa parte do cenário, algo específico do cenário ou algo específico do personagem que não seja o rosto dele, a gente chama isso de plano detalhe. Então o plano detalhe, por exemplo, aqui, você tem a mão do dev pegando a espada. Vamos lá que tem mais, com certeza tem mais. Eu costumo fazer bastante plano detalhe. Aqui, esse aqui não poderia ser considerado, por exemplo, um plano panorâmico. Isso aqui seria um plano detalhe, porque eu estou querendo mostrar especificamente uma torre ali do castelo. Um plano panorâmico eu mostraria um geralzão. Os pés do personagem caindo no chão, né? De quando ele aterriza. Aqui, ele foi enfrentar o personagem contra-atacou ele caiu no chão. Eu tenho foco aqui nos pés dele caindo no chão. Isso aqui, plano detalhe. Aqui a espada dele sendo encravada no chão quando ele fica com raiva. Plano detalhe. Qualquer objeto de cena, detalhe de cena, que não seja o rosto do personagem, não necessariamente precisa ser do personagem, mas pode ser do cenário também, considerado um plano detalhe, quando você foca nele especificamente. Por exemplo, aqui a gente tem o dev amassando o papel. Isso aqui é um plano detalhe. Por que é importante saber o nome desses planos? Porque você consegue definir melhor o que você vai fazer entendendo esses planos, entendendo as possibilidades que existem. É muito comum quando a gente está iniciando fazer uma história, por exemplo, a gente focar muito em closes e em plano americano. Então a história ela fica basicamente indo do rosto do personagem para uma parte de visão do corpo do personagem. E aí ela vai pouco, por exemplo, para cenas onde os personagens estão representados assim, de corpo inteiro, todos eles num cenário, um plano panorâmico, até porque o plano panorâmico ele envolve cenário, ele envolve perspectiva, ele envolve muito mais dificuldade do que geralmente um close, um super close e um plano americano, que é comum artistas iniciantes não fazerem ele. Então saber que ele existe, saber a função dele, que no caso é apresentar o cenário onde a história está acontecendo, é contextualizar, é ambientar o seu leitor, você entende que ele é necessário e que de vez em quando é importante você fazer ele, porque conforme você vai trabalhando muito só com closes, só com planos detalhe, com closes, com plano americano, você perde um pouco a ambientação da história. O leitor ele pode esquecer onde que aquela história está se passando. E aí quando você
afasta a câmera, digamos assim, né? A sua câmera mental aqui da história. Você afasta ela para mostrar o cenário, para mostrar onde aquilo está acontecendo, onde os personagens estão situados, você imerge de novo o leitor dentro da sua história, ele volta a fazer parte daquele universo. O mais importante para a gente que está fazendo uma história é sempre deixar o leitor preso dentro da história, de modo que ele quase se sinta como se fosse dentro de um videogame. Quando você está jogando o jogo, você está dentro daquele mundinho do jogo. Uma história tem que fazer o leitor estar dentro do mundinho da história. E uma das coisas que ajuda muito isso é exatamente você fazer planos panorâmicos que coloquem ele dentro daquele cenário junto com seus personagens. Lembrando que nesse livro aqui tem explicação de cada plano para você, sobre ângulos de cena também, e o que cada ângulo comunica, os planos aqui sobre os enquadramentos e certas influências que o enquadramento tem na percepção do seu leitor sobre a história. Caso você queira ele, fica R$40, é só ir na loja, o link da loja está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Só tem 5 restantes, né? Então só 5 pessoas vão poder pegar. Muito obrigado por ter assistido, galera. Deixa seu like aqui e comente quais dúvidas ainda ficaram a respeito de planos, a respeito de cenas de enquadramento, quais dúvidas você ainda tem, porque eu posso trazer tanto outros vídeos falando sobre isso, quanto de repente responder seu próprio comentário aí, ou trazer um Drops respondendo você. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, é nóis!